O Senhor quer nos falar nessa noite. Ó Deus, eu tenho pedido ao Senhor que nunca falte, nunca faltou, mas que nunca falte, ó Deus, em todas as congregações, a pura e genuína palavra de Deus. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Fique à vontade, querido. Você abençoe, viu? Bem-vindo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe Bíblia Sagrada? Fica de pé comigo, por favor. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 19. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 19. Enquanto os irmãos focalizam a referência bíblica, eu quero uma vez mais magnificar a Deus por esta oportunidade de poder estar com os irmãos mais uma noite para nós adorar e magnificar o nome santo do Senhor. Louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, pastor Jorge, demais obreiros, pastores, amigos que estamos conhecendo. Louvar a Deus pela vida do nobre amigo, irmão Ito, que foi o canal e a ponte para estarmos aqui. Pregador amigo, pastor Ramon. Nos conhecemos ali num evento abençoadíssimo. Para mim é uma honra poder estar aqui com todos vós, no nome de Jesus. Capítulo de número 19 do segundo livro do profeta Samuel, versículo de número 31. Quem encontrou diz glórias a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Eu vou ler o versículo 31, você vai ler o 32 até o versículo de número 39. Amém? Amém. Está escrito assim a palavra do Senhor. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com Davi o Jordão para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Versículo 32. Disse, porém, Davi a Barzilai: passa tu comigo, e eu te sustentarei em Jerusalém. Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer ou no que beber? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Porque seria o teu servo ainda pesado a ti, ó Rei, meu Senhor? Deixa voltar o teu servo, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o teu servo,
teu servo, passe ele com o rei meu senhor, e faz-lhe o que lhe bem parecer aos teus. Versículo 38. Havendo todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou Davi a Barzilai e o abençoou. E Barzilai então voltou para o seu lugar. Versículo 40. E você senta dizendo glórias a Deus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, o texto que nós abordamos, o texto que nós acabamos de ler para a nossa meditação, eu acredito que todos dentro desta casa talvez já leram, talvez já ouviram alguém pregar, alguém verbalizar dentro deste livro, dentro desse texto, dentro deste capítulo, que ora nós proferimos, que nós verbalizamos. Haja visto que o capítulo de número 19 do segundo livro do profeta Samuel, está inserido este livro, tanto o primeiro volume quanto o segundo volume é considerado, é denotado como um livro histórico, como um livro que narra a história de monarcas, homens que pela permissão de Deus assentaram sobre o trono, reinaram em Israel. Quando eu olho para o segundo livro dos reis, ou seja, o segundo livro do profeta Samuel, o capítulo de número 19, aqui está narrando, aqui está denotando a história de um monarca que todos conhecem, que todos sabem seu nome, que todos sabem a sua história, seu chamado, sua vocação, como Deus de uma forma peculiar lhe arrancou por detrás das poucas ovelhas de seu pai, do rebanho de seu pai, e lhe se ascendeu ao trono. Eu estou falando do monarca chamado Davi, o segundo rei de Israel, depois de Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Quando eu olho para o livro do profeta Samuel, é notório perceber, é notório entender que estes dois volumes, que formam apenas um volume, vai girar em torno de pelo menos três grandes personagens bíblicos. O primeiro personagem é o profeta Samuel. O segundo personagem é o rei chamado Saul. O terceiro personagem é o homem chamado Davi. Quando eu olho para o capítulo 19, é notório perceber, Davi está assentado sobre o trono, Davi está reinando, a sua família está constituída, o seu reinado está vivenciando um momento lindo, um momento abençoado. Porém, quando eu leio o capítulo de número 17 do segundo livro do profeta Samuel, o capítulo de número 18, eu entendo que Davi vai vivenciar o seu pior pesadelo. Eu entendo que Davi vai viver o seu pior pesadelo. Porque, pregador, observe os senhores, que um dos filhos, cujo nome é Absalão, vai ser induzido por Aitofel a
tomar o trono de seu pai. Quando eu olho para dentro do livro, do capítulo 17, capítulo 18, Absalão, ele vai esperar um momento crítico em que Davi não está sobre o trono, e ele vai descer sobre a cidade e vai começar a vencer alguém, vai começar a induzir alguém. Embora o nome Absalão significar aquele que persuade, aquele que tem o poder de persuadir, uma lábia para confundir e persuadir alguém, Absalão vai descer pelas ruas e vai começar a cantar um cântico, e o cântico dele é: o reinado de meu pai Davi é uma bênção, o reinado de meu pai Davi é muito bom, mas no dia que você estiver o prazer de me ter no trono, o prazer de me ter no governo, o prazer de me ter na monarquia, vocês vão ver o que é, aleluia, conduzir o povo. Parece que eu vejo, pastor Jorge, meu amigo, pastor Ramon, meu amigo, Absalão vai conseguir induzir, Absalão vai conseguir conquistar alguém para o seu lado, vai rachar, vai dividir, vai formar a panelinha dele. E diz a Bíblia que Absalão divide-se, e ele acha um momento peculiar de tomar, de roubar o trono de seu pai Davi. Parece que eu vejo, aleluia, Absalão naquela noite, ele usurpa o trono. Davi, para não degradar, Davi que havia vencido muitas batalhas, Davi que havia vencido muitas guerras, Davi não quer guerrear, Davi não quer pelejar, Davi não quer degradar. Sim, Davi resolve se tornar fugitivo, Davi resolve fugir, e naquele dia Absalão toma posse do trono, se assenta sobre o trono. Olhe para cá, por favor. Davi, aleluia, sai e foge para Manaim. Porém, quando eu olho para o texto, eu entendo que todo divisor, que todo, aleluia, homem com espírito de rebeliosidade, que todo perseguidor, ele não vai muito longe, o seu caminho é muito curto, ele não vai muito além ao seu olhar. A Bíblia vai mostrar que Absalão consegue assentar ao trono, tomar posse do trono, mas o trono é de quem tem unção, o trono é de quem Deus chamou para sentar sobre o trono, o trono é de quem foi ungido para sentar sobre o trono. Eu gostaria que você levantasse a mão ao alto da sua cabeça, aleluia, colocasse ela sobre a tua posteridade, aleluia, olhasse por irmão do lado e dizendo: pode adorar, meu santo, porque o trono é de quem Deus ungiu, o trono é de quem Deus escolheu. O perseguidor não vai ficar no trono por muito tempo, o perseguidor não vai ficar no teu lugar por muito tempo. Ou ele entende que foi Deus que te chamou, que foi Deus que te escolheu, que foi Deus que te ungiu e te colocou no trono, ou ele vai morrer. Parece que eu vejo. Absalão assume o trono, rouba, Davi foge para não guerrear. E quando Davi foge, Davi vai para as montanhas de Manaim. Davi, desprovido de roupa, comida, alimentação, tanto para ele quanto para o seu exército que lhe acompanhou. Davi vai ser sustentado, Davi vai ser amparado por um nobre homem da colina de Gileade, de Rogelim, abastado, rico, cujo nome era Barzilai. Quando Davi foge, Davi vai retratar, vai pensar, Davi vai analisar a situação, Davi vai analisar o que aconteceu. Agora, uma pergunta que não quer calar:
gigante, venceu muitas guerras, fugiu da rebelião formada por Aitofel e por seu filho chamado Absalão. Tem profeta comigo na casa? Levanta a mão. Davi vai viver o seu pior pesadelo, pastor Jorge, porque a guerra agora não é com os inimigos de fora, a guerra agora não é com os inimigos estranhos, a guerra é com o inimigo próximo, que é sangue do seu sangue, osso do seu osso, carne da sua carne. Tem profeta comigo? Tem? Aponta a pessoa mais bonito do teu lado e fala para ele: quando nós guerreamos com carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, osso do nosso osso, é melhor fugir, é melhor correr e esperar o grandão da Galileia dar a última palavra, e esperar o grandão da Galileia falar a hora de agir, a hora de fazer, a hora de guerrear. Davi sabia a lei. Davi conhecia que um rei não pode substituir contra o próprio ele, senão ele se dissipa, se desfaz. Então Davi vai esperar nos Deus que lhe chamou. Deixa eu ver os Davis espirituais. De mão levantada para cima, de mão levantada. Olha para esse Davi do teu lado e fala para ele: fica tranquilo, Davi. Por mais que tu está indo para Manaim sem mantimento, sem roupa, cama e banho, tem alguém lá te esperando para cuidar de você, para dar dinheiro para você, para suprir o que faltar. O trono vai ficar longe por um momento, mas o perseguidor não vai ter gosto de assentar no teu lugar, porque o trono é para você, a chamada foi para você. Esse que eu vejo, pastor Ramon, Davi está lá em Manaim, e Davi tinha um soldado das forças armadas que era capitão, cujo nome era Joabe. Davi manda chamar Joabe, depois que ele ora, Deus dá a instrução. Davi chama Joabe de Joabe. É hora de nós contra-atacar. É hora de nós tomar o que é meu de volta. É hora de nós entrar com ação, matar os que se rebeliaram, que se dividiram e tomar posse do que é meu de volta. Só que tem um porém, Joabe: mata todos que se rebeliaram, mata todos que quiseram dividir o trono, que quiseram conspirar contra mim, mas ao meu filho Absalão não me encoste o dedo, não mate, não faça mal a ele. Parece que eu vejo. Desceram as forças armadas para a batalha. Joabe, o capitão, deu as estratégias, e naquela batalha a Bíblia diz que Absalão vai vir galopando no seu muro ou no seu cavalo, e a Bíblia diz que seus cabelos longos vão se enroscar no galho, e Absalão fica de pendurado por um galho. Eu vou profetizar por ela. Quem tem fé para receber agora? Aleluia! Até a natureza Deus usa para pagar quem quer roubar o que é seu. Até a natureza Deus usa, pastor Jorge, para derrubar, para barrar, para impedir quem quer tirar o que Deus te deu, o que Deus colocou sobre a tua posteridade. Ficou de pendurado. Um soldado do exército de Joabe não quis matar porque ouviu o rei dando a ordem. Chamou Joabe de Joabe: eu vi aquele que causou a rebelião, Absalão. Joabe vai, e diz a Bíblia que lança a sua lança e lhe deixa Absalão quase morto. Outros soldados chegam e terminam de matar, e terminam de exterminar, porque Joabe, irmãos, independente do que o rei
Joabe tinha uma visão de águia. Joabe sabia que a inflamação maior, que a doença generalizada estava no coração de Absalão, embora quem havia inflamado era o sacerdote Aitofel. Eu acredito que aqui não tem, pastor Jorge. Eu acredito que aqui não tem isso. Aleluia. Absalão morre. Quando Absalão morre, e eles todos querem Davi de volta. Alguém tinha que levar a mensagem, as boas novas da guerra para Davi. Joabe olha e diz assim, chama um soldado cujo nome era Cutita, e diz para ele: vai até o rei e lhe faz saber tudo o que aconteceu na peleja. Parece que eu vejo coisa linda. Lá vai o Cutita. E quando o Cutita vai, a Bíblia diz que outro soldado, cujo nome era Aimaas, se aproxima do capitão das forças armadas de Davi, cujo nome era Joabe, e diz: capitão, deixa eu ir levar a mensagem para o rei, deixa eu ir entregar a mensagem para Davi. Joabe vai olhar para Aimaas e vai dizer: meu filho, o escolhido que está com a mensagem já foi. O escolhido que está com a palavra e que foi designado e enviado já foi. E o texto vai dizer que esse soldado vai ficar importunando, esse soldado vai ficar insistindo a ponto de Joabe falar: então vai, mas vai junto, lado a lado. Vai ao lado do Cutita. Só que quando eu leio o texto, senhoras e senhores, a Bíblia diz que Aimaas dá um galope na frente, dá uma carreira na frente e deixa o Cutita para trás. Deixa o Cutita para trás. E diz a Bíblia que Aimaas chega primeiro. E quando Aimaas chega, o rei levanta o cetro, e o rei diz: conta-me tudo, e não me esconde nada. O Cutita vai dizer: rei, o Aimaas vai dizer: rei, hoje foram vingados a morte de todos os que se rebelaram contra ti. O rei vai dizer: meu filho, quanto a Absalão, ele vai balançar a cabeça e vai dizer: rei, aí eu não posso falar, porque eu só vi mover o reboliço e eu não posso te trazer informação do seu filho. Sabe o que é isso, irmãos? Não adianta querer ultrapassar quem Deus colocou para levar a palavra. Não adianta querer atropelar quem Deus pôs no caminho e que está de posse da mensagem. Eu acredito que eu estou pregando para uma geração que tem a palavra de Deus aqui e aqui e aqui. Ele pode ficar tranquilo, Cutita, por mais que vai na sua frente, por mais que queira te atropelar, por mais que queira passar na tua frente, só vai fazer a obra com excelência quem Deus enviou, quem Deus deu a palavra, quem Deus colocou na bandeira. Aimaas correu. Aimaas é um tipo de mensageiro sem mensagem. Aimaas não tem a mensagem que é passar na frente de quem tem. Aimaas não tem vocação e quer atropelar quem tem, mas eu dou glória a Deus que tem Cutita aqui que sabe entender que é no tempo de Deus, é dentro da vontade de Deus, é dentro da permissão de Deus. O Cutita chegou por último. Repita comigo quem está me ouvindo. O Cutita chegou por último. Dá uma olhada para o obreiro do lado, dá uma olhada para o celular, fala assim: não se importe, não se desespere. Se alguém está te atropeçando, passando na sua frente, se alguém está te ultrapassando, fica tranquilo, porque o segredo não é com quem corre na frente e chega primeiro. O segredo é com quem vai devagar na fé, na unção, mas quando chega,
se rebelaram contra ti. E o meu filho, Davi, não está me ouvindo? Foram todos. Seu filho também morreu. Olha para mim aqui. A Bíblia diz que Davi entra para o quarto, vai chorar. E Davi vai dizer: ai meu filho, Davi falando. Davi naquela noite, senhoras e senhores, era para sair para fora da porta e congregar do lado dos soldados. Davi naquela noite era para fazer um banquete e se alegrar com os que venceram a peleja em prol dele, em prol do reino que Deus deu a ele, em prol do trono que Deus deu para ele. Só que Davi vai entrar para dentro do quarto e vai. Joabe notou uma atitude que eu fiquei admirado. Joabe vai se levantar, vai entrar no quarto onde Davi está, vai apontar o dedo e vai dizer: rei, eu sei que eu só sou o capitão das forças armadas, eu sei que eu só sou um soldado que toma conta do seu exército, mas eu preciso te falar uma verdade. Nós vencemos a guerra para quem queria a derrota do teu trono. Nós vencemos a batalha para quem queria te matar e roubar o que era seu. É noite de você congregar do lado do seu povo e você vai chorar. É como se eu estivesse gostando e amando mais aqueles que queriam o teu mal, o nosso mal, do que nós que vencemos e lutamos por você. Pode-se falar mais, amigo? Fale, Jó. Se você não tomar uma atitude de sair do quarto, tu vai ficar essa noite sozinho e vai passar momentos piores desde quando a sua mocidade. Posso profetizar o que Deus está falando, sim ou não? Queira Deus levantar Joabe na seara dele. Queira Deus levantar Joabe, que é apenas um capitão, mas tem humildade e sensibilidade para ouvir a voz de Deus, entrar na presença do grandão e falar o que é certo, falar o que é verdade, entregar o que Deus manda, entregar o que está na boca de Deus. Sabe o que eu achei muito lindo aqui? É que Davi não mandou matar Joabe. Davi ouviu e deu credibilidade. Quem era Davi rei? Quem era Davi monarca de Israel? Quem era Davi homem segundo o coração de Deus? Poderia ter mandado tirar o nome de Joabe da lista das condecorações. Poderia ter mandado matar Joabe. Poderia ter mandado fazer mil e uma coisa com Joabe. Mas a Bíblia diz que Davi, mesmo sendo rei, foi humilde para ouvir a mensagem da boca de Joabe. Eu gostaria que você, com muito carinho e respeito a esse nobre companheiro do teu lado, coloque a mão no ombro dele, fale para ele assim: irmão, eu sei que você galga uma posição, eu sei que você tem uma chamada, eu sei que você tem uma credência que Deus te deu, que Deus te entregou, mas quando Deus usar Joabe para falar, quando Deus usar Joabe para falar, seja humilde para receber a repreensão e a palavra da boca. Estou sentindo um grandão aqui nesta noite. Estou sentindo a presença dele aqui. Ele está falando comigo. Eu vou levantar Joabe que tem coragem. Eu vou levantar Joabe, aleluia, que tem, aleluia, coragem de falar o que eu mando. Parece que eu vejo. Davi se levanta e vai congregar do lado, festejar. Porque Davi foi sensível para ouvir a repreensão. Quando Davi congratula, o povo volta, se alegra, comemora. Porém Davi resolve voltar para Jerusalém. E o pior de tudo, sabe o que é? Que havia dois povos que queriam lutar, honrar, batalhar com Davi: povo do norte e povo do sul. Só que quando descobre que a costela que vai transportar Davi é a de um rei,
infiltra no meio do povo e semeia uma praga chamada ciúmes, inveja. Ei, meu Deus do céu. Se tem uma coisa, irmão, que atrapalha o exército batalhar perfeito, se tem uma coisa que atrapalha o exército pelejar com perfeição, se chama divisão com ciúmes e inveja. Parece que eu vejo, foram brigar, só que quando Joabe percebe a infiltração, Joabe vai matar a massa, e quando Joabe mata a massa, a divisão, o problema é resolvido. Dá uma olhada para o irmão e fala assim: deixa Deus te usar, Joabe. Olha para esse obreiro e fala: deixa Deus te usar, Joabe. Vamos arrancar essas figurinhas, Joabe. Vamos arrancar essas, aleluia, esses problemas, essas divisões. Vamos arrancar o que impede o reino ser abençoado, o reino crescer, a obra de desenvolver. Eu estou como um profeta aqui nessa noite. Deus está falando comigo: Joabe, faz alguma coisa, Joabe. Joabe, age! Porque o reino é meu, a obra é minha, a casa é minha, a igreja é minha, o povo é meu, a glória é minha, a honra é minha. Receba essa palavra nessa noite. Só quem está entendendo, levanta a mão e adora. Sabe o que me assusta? É que estava servindo ao mesmo rei, adorava o mesmo rei, amava o mesmo rei, mas estava guerreando por causa do rei. Quando Joabe dá o fim na divisão, a Bíblia diz que eles vão transportar o rei juntos. Pega na mão do irmão, pega. Ele fala assim: é para obreiro, é para servo. Não fala, é para obreiro, é para servo do Senhor. Fale para ele assim: pelo amor de Deus, vamos juntos. É para o